coisa que acontece muito com esses estudantes é ou ficar muito tempo sem comer, por conta dos estudos, tá estudando, e acaba ficando fazendo um jejum prolongado. Nossa, falei tudo travado, deixa eu falar de novo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro de entrevistas, no qual a gente vai chamar profissionais muito importantes para o vestibulando. E cara, como eu anunciei lá no Instagram, a nossa convidada de hoje é uma nutricionista. Se apresenta aí pra galera, Jéssica Campa. Oi, pessoal, tudo bom? Então, como o Pedro já falou, meu nome é Jéssica e eu sou nutricionista. Então, ele me convidou aqui para a gente bater um papo sobre alimentação durante o período de vestibular, ainda mais nesse período de pandemia. Curiosidades sobre isso. Perfeito, Jéssica. E eu já vou lançar a braba para você. Cara, muitos alunos vêm me questionar em relação à alimentação, vêm perguntar se é importante mesmo, se não é, mas principalmente a questão é: eu posso tomar café demais ao longo do ano de pré-vestibular ou é melhor evitar? Olha, confesso que eu também sou um amante do café, amo café, tomo todos os dias, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade. Porque o café, como o próprio nome diz, ele tem cafeína. E essa cafeína é uma substância que ela estimula o nosso sistema nervoso. Então, se a gente tiver uma superestimulação, acaba que daqui a um tempo, quem sabe, ela não pode mais fazer efeito e isso pode gerar problemas futuros, né? Não só para agora, mas, sei lá, quando for uma pessoa mais velha, isso é um problemão. Perfeito, isso aí que eu ia te questionar. Qual que é o limite mínimo, mais ou menos, para tomar esse café? Porque assim, eu vou confessar para você, eu por dia eu tomo, cara, uns 4, 5 copos, não é nem xícaras. Xícaras é isso no ano passado, agora é 4, 5 copos. Fico na loucura, assim, as aulas são tudo, meu Deus do céu, aceleradaço. Eu queria saber de você aí, qual que é o nosso limite, até que ponto a gente pode chegar. Manda aí para nós. Olha, em relação à quantidade, cada um tem digamos que um limite, assim, né? Vai muito do que a pessoa aguenta, mas também eu diria que seriam 2 xícaras, 3 xícaras no máximo por dia, assim, de 3 xícaras de 200 ml, tá? Então, se você tomar demais, acaba que pode promover uma superestimulação do sistema nervoso. Entendi, perfeito. E aí, claro, como a alimentação não gira em torno somente do café, mas sim de outras coisas, eu queria saber de você, assim, algumas dicas, algumas orientações em relação ao que comer ao longo desse ano de pré-vestibular. Tem alguma coisa específica? Como que funciona? Olha, em relação à alimentação durante esse período de vestibular, eu diria que é uma alimentação normal. Uma alimentação, assim, tem que ser equilibrada, tem que ter todos os grupos alimentares, para quem não conhece, né, tem que ter carboidrato, proteína, lipídio, né, gordura, tem que ter os cereais, leguminosas, né, os feijões, ter alimentos, fonte de vitaminas, que são as frutas, as saladas, né, alface, rúcula, esse tipo de hortaliça. Sempre tentar variar, porque os alimentos eles são ricos em nutrientes que nos promovem um bom metabolismo, né, nosso corpo. Show de bola! Então quer dizer que o rapaz que só come arroz, feijão e carne, ele não está se alimentando tão bem. Ele precisa trazer novos alimentos. Sim, o arroz, feijão e carne é o nosso padrão brasileiro, né? Comer arroz, feijão e carne. Só que a gente precisa complementar essa refeição com outros alimentos, né? Frutas, verduras, porque no arroz, no feijão e na carne existem apenas tem nutrientes que são somente nesses grupos. E os grupos de frutas, saladas, mais eles têm outras vitaminas, outros minerais, outras substâncias que são muito importantes para o nosso desenvolvimento também do nosso corpo. Legal, legal. Então, no caso, por exemplo, a gente recebeu uma pergunta que era justamente quais alimentos eu devo comer antes de estudar.
É uma questão muito curiosa, porque assim, o arroz, feijão e a carne, por exemplo, cara, pelo menos comigo, quando eu como, eu me sinto um pouco pesado. Eu queria saber assim, é recomendado comer esse arroz, feijão e carne antes de estudar, ou é interessante comer alguma outra coisa diferente? Existem momentos, né, Pedro? Assim, no almoço, a gente vai comer arroz, feijão, carne e salada. Não tem como, a gente não pode substituir essa refeição, porque é uma refeição muito importante para a gente. Então, o ideal é que talvez seja esperar um pouquinho, né, deixar ficar um pouquinho de repouso antes de começar a estudar para não sentir esse peso, né, no estômago e tudo mais. Mas, em relação ao estudo, se for no momento da tarde, assim, bem depois do almoço, um lanche que seja leve, mas que tenha carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? Fibras, né, uma aveia, linhaça, chia. Esses alimentos deixam a gente com mais energia, né, por mais tempo. Perfeito. Então quer dizer que a pessoa ela precisa necessariamente trazer as fibras para a dieta, é isso? Isso. As fibras, elas são muito importantes, não só nessa questão da saciedade, mas em N fatores, né, em relação ao intestino, para que ele funcione de forma adequada. Perfeito, perfeito. Então quer dizer, então, para finalizar esse lance, para a gente conseguir pelo menos estudar direito, estudar bem alimentado, a gente traz a questão das fibras para o jogo. Teria alguma outra refeição assim que facilitaria um pouco a vida da pessoa? Olha, as refeições, assim, como eu falei, elas têm que ser equilibradas. Então, dá para variar entre, né, com as fibras que a gente coloca já na alimentação, que é a aveia, a linhaça, a chia, mas também as frutas, elas também têm uma porção de fibras, que seria interessante para que funcione o intestino e também gere energia, saciedade por mais tempo. Os alimentos que eu gosto de indicar, né, que até eu mesmo consumo, é a banana, né, a banana com aveia ou a linhaça, né, com canela, que eu acho que super combina com um lanche da tarde e dá muita energia. A maçã, né, eu não sou muito fã da maçã, mas tem gente que gosta de maçã. É, e também dá para fazer iogurte natural, né, com também essas fibras junto. E assim, dá para brincar, porque a alimentação não é uma coisa quadrada. A alimentação é uma coisa que você pode usar a tua criatividade para consumir coisas gostosas, tá? Porque a alimentação não é um negócio cheio de regras e ser totalmente doloroso, não pode não ser prazeroso. Na verdade, é o contrário. A alimentação, ela promove muito bem-estar. E se ela estar te promovendo mal-estar, quer dizer que tem alguma coisa errada. Perfeito, é verdade. Isso aí não tem nem como questionar. Eu lembro, cara, quando eu fazia no meu ano de pré-vestibular, assim, minha alimentação era horrível. Eu vivia à base daqueles cookiezinhos, sabe? No caso, era uns todinho lá, muito zoado, cara, muito zoado. Eu ficava de cara, ansioso, estressado, com tudo assim, horrível, horrível. E assim, é perfeito isso. Inclusive, a gente tem uma questão muito interessante. A nossa querida seguidora Maristerizando, olha só, aproveitando o gancho que você trouxe, a questão de alimentação antes dos estudos e tal, ela perguntou: quais alimentos que ajudam na concentração e na energia? Então quer dizer que agora é um campo mais específico, eu acredito. Sim. Olha, os alimentos que dão energia, a gente fala mais sobre os alimentos ricos em carboidrato. Por que o carboidrato? O carboidrato, ele é meio que o substrato principal do nosso cérebro. Então, se a gente consome uma banana, por exemplo, né, sozinha, a gente vai comer aquilo e vai ser absorvido e já vai praticamente direto para o nosso cérebro. Porque é o principal substrato do nosso cérebro e é ele que vai ajudar a ter um melhor raciocínio, a ter em relação à energia e tudo mais, né, não ficar cansado. As frutas, elas geralmente são ricas em carboidratos, mas fonte de carboidrato é arroz, batata, macarrão, alimentos, os tubérculos, né, pode ser mandioca, cenoura também, apesar de ser um legume, ela é rica em carboidrato, beterraba. Então, a gente pode brincar com esses alimentos
e trazer diversas fontes para a gente não comer sempre a mesma coisa. Mas basicamente é isso, tá? E não só os carboidratos, né? Lógico, o proteína e gordura também geram energia. Mas como eu falei, os carboidratos são o substrato principal do nosso cérebro. Então quer dizer que esse lance aí da batata e tal, a famosa dieta de marombeiro, ela serviria nesse sentido? Olha, eu não sou muito fã desse termo, né, de dieta de marombeiro, mas sim, ela poderia funcionar tranquilamente nesse caso, só que se atentar que não é só batata e frango, né? A gente tem que ter essa diversidade na nossa alimentação para a gente poder ter os nutrientes de todos os alimentos. Perfeito. Então quer dizer que já estamos respondendo quase que a pergunta do nosso querido Moraes, né? Que ele mandou assim: quais são os alimentos que cooperam para um shape monstruoso? Ah, essa pergunta, meu Deus. Mas vamos lá. Não, olha aí, Moraes, muito boa a pergunta, hein? Mas assim, sinto em dizer que uma alimentação saudável é suficiente. Uma alimentação saudável como? O que eu falei até agora. Arroz, feijão, carne, salada, né? De todos os tipos. E para ter um shape monstro, atividade física, né? Lógico que a alimentação ela tem muita influência, muito importante para isso, mas a atividade física ela vai ser também um fator quase que 50-50% para isso, né? Para ter um tanquinho, a gente tem que fazer um tipo de exercício, um tipo de intensidade, e isso, na verdade, não é muito minha praia, mas é atividade física. Perfeito. Então fica o recado, hein, Moraes? Você já sabe que o negócio é treinar. Não acho que só comendo certinho vai vir o shape monstruoso. E aproveitando que a gente já está nesse mundo do treino e tal, dentro dessa questão da alimentação, o sono, ele entra no jogo, ele influencia ou não? Nossa, sim, muito. Tanto é que o sono, ele é o responsável, né? O dormir bem é o responsável por reparar a nossa energia, por restaurar a nossa energia. Então, se a gente não faz isso adequadamente, é muito provável que a gente vai ter mais cansaço, vai ter uma questão de acúmulo de cortisol no nosso corpo, que o cortisol ele é uma substância do estresse. A gente fala que o cortisol é o elemento do estresse. Então, se a gente não dorme bem, isso vai se elevar no nosso corpo, no nosso organismo, e vamos sentir, a gente vai ficar estressado, vai ficar cansado, e a gente não vai render nos estudos, que é totalmente contrário do que a gente quer. Exatamente. Querendo ou não, né? Ainda mais tendo esse tempo de pandemia, tudo coopera para essa produção do cortisol. Eu estou correto ou não? Sim, com certeza. A produção do cortisol, ele é mais... o pico dele acontece pela manhã. Então, a gente precisa ter uma espécie de rotina do sono para que isso se estabilize, sabe? Por exemplo, se eu vou dormir 3 horas da manhã todos os dias, e a gente tenta lá acordar às 9 horas da manhã, que seria o pico do nosso cortisol, péssimo, entendeu? Totalmente péssimo para nosso rendimento. E o que eu indico em relação ao sono é que a gente tem que ter essa rotina, né? A gente tem que tentar sempre dormir no mesmo horário, né? Sei lá, se for às 3 horas da manhã, então que seja sempre às 3 horas da manhã. É um pouco complicado. E ter consciência, né, de que se você for dormir às 3, você não vai acordar às 6. Tem que ter um balanço. Cara, isso que você disse é muito verdade. Eu lembro, quando eu estava no ano de pré-vestibular, eu ia dormir, sei lá, 2 horas, 3 horas da manhã, achando que eu ia render muito mais. E na real é bem ao contrário, como você disse. E esse ano a gente tem um agravante, né? Que é justamente a pandemia. Eu queria saber de você se você tem alguma dica específica para que a galera consiga manter, ao mesmo tempo, uma alimentação saudável, um sono saudável e como a pessoa, o que a pessoa tem que comer durante esse tempo. Porque, cara, o pico de estresse tá lá em cima, né? A qualquer momento as coisas acabam sempre piorando. Sim. Olha, em relação à pandemia, um ano totalmente atípico para todo mundo, né? Como eu falei, a alimentação saudável ela é composta por vários tipos de alimentos, e eu acho que para a gente conseguir manter
ainda mais nesse período, além de saber dessa questão dos alimentos que a gente precisa consumir de várias fontes e tudo mais, estipular horário. Para quem está estudando, acho que talvez seja até mais fácil, porque geralmente tem um tempo assim do dia que já fica estudando, então já organiza esses horários que, o horário que eu vou estudar, o horário que eu não vou estudar, daí já encaixa ali um lanche, um café da manhã, ou daí o almoço que se vai fazer com a família, né? Ou não, vai lá e faz, já separa esse tempo, e além disso, algo que é muito recorrente nos estudantes é o fazer um jejum prolongado, às vezes não porque a pessoa quer, mas é porque esquece. Eu era desse time que esquecia de comer porque estava estudando, estava muito concentrada, ou às vezes não tinha um tempo para comer, mas tem que prestar muita atenção nisso. E tem o outro time que come a cada 5 minutos, que não, nem vê o que está comendo, está ali comendo, estudando, né? E as duas formas são prejudiciais, tá? Então, o que eu tenho para te dar de dicas? Prestar atenção no momento presente, sabe? Sentir a fome. Se está sentindo fome, perceba se o teu estômago está borbulhando lá, pedindo por comida, ou também perceba se você está ali comendo porque está com tédio, está com, sei lá, pensando em outra coisa, ou porque você não tem nada para fazer, tipo, além de estudar, tipo, quer desviar a tua atenção. Essas duas coisas, elas podem prejudicar tanto o teu raciocínio, principalmente a de comer a cada 5 minutos. Você acaba, eu tô estudando lá, não, vou comer um pouquinho. Daí isso vai pausando o teu período de estudo e pode prejudicar que isso tenha um ritmo crescente, sabe? Toda hora você vai ter que voltar para poder estudar de novo e se concentrar naquilo. Cara, bem como você disse, né? Tipo, tem muita gente que acaba comendo só por comer ou acaba comendo muito pouco. E isso é uma preocupação no agora, né? Isso ao longo do ano tem um impacto no organismo da pessoa? Porque, por exemplo, eu sou um cara que, cara, normalmente eu deixo de comer ao longo do dia porque eu fico focadão lá fazendo as coisas. E eu acho que isso acaba impactando também em quem está estudando para o pré-vestibular, né? Isso num contexto futuro, teria algum impacto mais pesado do que simplesmente essas pausas na linha de raciocínio? Olha, o nosso corpo ele tende a se adaptar ao que a gente está fazendo. Então, se a gente tem um costume lá de fazer um jejum prolongado por conta de estar ali focado, ele provavelmente vai se acostumar com isso. Mas não significa que isso seja saudável, tá? Porque o nosso organismo ele precisa de um abastecimento, sabe? Que nem um carro. Quando o carro acaba a gasolina, a gente precisa colocar combustível. Então, a mesma coisa no nosso corpo. Ele tende a silenciar alguns sinais, sabe? Ou às vezes nós mesmos não percebemos esses sinais e a gente não tá vendo que ele precisa de comida, por exemplo. Então, essa questão do jejum a longo prazo, a pessoa pode acabar perdendo peso, né? Ou pode acabar descontando na comida um período posterior, né? Ficou muito tempo em jejum, daí acaba comendo exacerbadamente depois sei lá, num fast food da vida. Não que fast food esteja errado, tá, gente? Fast food é bom, mas é gostoso, né? Cheio de gordura, a gente ama. Só que tem que tomar cuidado, tem que ter equilíbrio, né? A palavra certa, acho que para isso é equilíbrio. Porque se a gente não toma cuidado com esses exageros, muito provavelmente que vai desregular o nosso organismo, o nosso paladar vai estar condicionado a consumir apenas esse tipo de alimentos, e a longo prazo é só piorar, sabe? Entendi. Então, fica a dica aí pra rapaziada. Nada de fast food e equilíbrio, hein, rapaziada? Mas também, putz, aquele Burger King às vezes é tão gostoso, meu Deus do céu. Jéssica, eu tenho que trazer uma questão muito interessante. A gente acabou conversando bastante sobre alimentação ao longo do ano, sobre alimentação pros estudos em si. E uma querida seguidora nossa, Ana Lisa, ela mandou uma pergunta sensacional.
Perto do dia da prova, eu posso fazer algum tipo de dieta? Olha, eu diria que depende da dieta, né? Porque não tem dieta, uma dieta só. Tem dietas para todo tipo de objetivo. Se a dieta que você está dizendo é uma dieta equilibrada, né? Tipo, consumir o que a gente estava falando aqui. Ter vários tipos de alimentos, várias fontes, mas ok. Mas eu acho que se você denominar dieta, quero emagrecer, por exemplo, sabe? Eu acho que não seria o foco, porque depende da dieta que você for seguir, né? Se for uma dieta, assim, sei lá, recomendada por um nutricionista, eu acredito que tudo bem. Mas se for uma dieta da moda, sabe? Eu acho que é muito perigoso, porque principalmente na semana antes da prova, isso pode gerar um impacto no seu corpo e você ter uma resposta, talvez uma queda de desempenho. No momento da prova, vai saber, né? Você pode ter um desmaio, quem sabe, né? Depende da dieta que se você for fazer. Eu não indico esse tipo de dieta, né? Dieta da moda, do Khan, dieta da Lua. Eu acredito que elas não são as melhores alternativas. Mas tudo que a gente conversou hoje, digamos que pode ser o que pode ser incluso numa dieta, sabe? A alimentação saudável é isso. É você consumir vários tipos de alimentos, não pensando assim em reduzir, emagrecer ou sei lá o quê, mas cuidando da sua saúde, entendeu? Acho que esse o ponto. Fazer uma dieta muito radical, né? Antes da prova, nas semanas da prova, é perigoso para o seu desempenho e também perigoso para o seu corpo. Entendi. Cara, perfeito. Então fica a dica aí pra rapaziada. Nada dessas dietas prontas de internet, né, que a gente acaba vendo em qualquer site. Perfeito, cara. E aí vem a grande questão, né? A gente acabou conversando sobre todos os momentos, menos um, durante a prova. Cara, esse daí é complicado, porque a gente não pode levar aquelas marmitonas que algumas pessoas levam, e ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente só levar uma aguinha, né? Qual que seria a recomendação, então? O período da prova, ele é muito influenciado pelo período pré-prova, né? O que você come antes da própria prova, né? Se for uma prova à tarde, você vai fazer um almoço normal, né? Vai consumir os alimentos de todos os grupos alimentares que eu já tinha comentado. Não vai comer muito, tá? Evita alimentos muito pesados, assim, né? Que vão te gerar talvez uma indigestão, e isso pode dificultar no momento da prova. Ou alimentos, talvez, que, sei lá, soltam o intestino. Ninguém quer ficar indo no banheiro 50 vezes durante a prova. Você vai perder tempo de prova e vai ser muito chato para você mesmo. Mas no período da prova, geralmente dá para você levar chocolate, que é uma fonte de energia bem legal, que ele, principalmente quando a gente está naquele momento da prova, sabe, perto do fim, que a gente já não aguenta mais, sei lá, ler, né, dependendo do qual o assunto que seja sendo tratado, você já não aguenta nem mais ler, não sabe nem o que está sendo lido mais. É bom para esses momentos, sabe, como consumir um tabletinho assim de chocolate é muito benéfico, sabe? Para a questão de energia mesmo. Até para dar uma distraída já e depois voltar com tudo. Barrinha de cereal, que é bem legal também, porque tem fibra. Tem várias barrinhas no mercado, né? Tem umas que são boas, tem umas que são ruins. Mas acho que para esse momento não tem muito critério para isso. E daí frutas que dá para levar elas picadinhas, assim, que dá para consumir. Castanha, não sei se vocês gostam, mas é um bom petisco, assim, digamos, para comer. Frutas cristalizadas, né? Sabe aqueles, tipo, uva cristalizada, dá para consumir bem legal, porque também tem um bom teor de açúcar para você gerar energia para o seu cérebro e te dá já um gás para continuar a prova. E o mais importante, né? A água, que acho que uma garrafinha d'água é suficiente para o momento de prova, só saber distribuir, né? Porque senão também você vai ir 50 vezes no banheiro para fazer xixi, não é legal. Perfeito, senhorita Jéssica. Então a gente já sabe que nada de levar marmitão e também, obviamente, vamos levar alguma coisa mais levezinha para consumir e a água bem importante. Só que aí eu vou te lançar uma pergunta que você acha que vai ser complicada. Olha só,
como a gente está nesse tempo de pandemia, esses cuidados que nós estamos tomando agora, eles vão se manter ao longo dos meses, ao longo dos anos até mesmo. E aí fica a questão, o que que o aluno faz na hora de que ele não pode, talvez, sequer levar água? O que que acontece? O que que ele tem que comer? Como que ele deve proceder? Uma ótima pergunta, porque, como eu disse no começo, é um ano totalmente atípico, né? Estamos passando por uma pandemia, algo que a gente nunca viveu antes, e o Ministério lá da Educação já disse que vai manter os cuidados durante a prova e não vai poder levar nenhuma garrafinha d'água. Então, sobre isso, a solução não é você comer 3 quilos de comida antes da prova, porque senão vai te gerar uma indigestão e isso não vai te prejudicar no desempenho da prova. O que eu posso dizer, assim, como as provas, né, de vestibular geralmente são provas a gente fala que é prova de resistência, né? Talvez seja uma boa, já que a gente tem um tempo aí. Eu falei que o nosso corpo ele tem uma capacidade de se adaptar, talvez fazer um pouco de uns treinos, vamos dizer assim, sabe? Fazer um simulado com um tempo de prova e tentar não consumir nenhum tipo de alimento. Não fazer isso todos os dias, ok? Mas é uma alternativa. Assim, não lógico que não é o ideal para o nosso corpo, por conta, né, de todas as coisas que eu já comentei aqui. Mas para este momento de prova, e se realmente não for possível levar nada, nem água, nem fruta, nem barrinha de cereal, eu acho que é uma alternativa cabível, assim, sabe? E, assim, mesmo que não possa levar para consumir durante a prova, levar esses alimentos para consumir logo pós-prova, né? Ou um pré-prova já, né? Antes de entrar no local de prova. E o pós, né? Quando você sair, já consumir alguma coisa, porque provavelmente você vai estar sentindo fome e sede. E é isso que eu tenho para dizer. Mas é realmente uma questão muito, muito complexa, né? Porque a gente fica meio com mãos atadas. E a gente tem que tentar outras formas e alternativas para poder passar por isso, né? Lidar com isso. Perfeito, cara, perfeito. Então eu acho que tendo tudo isso em vista, o estudante, principalmente o nosso querido público, vai ter um ano perfeito de vestibular se ele aplicar, claro, essas dicas aí que você acabou comentando com a gente. Querida Jéssica, eu queria muito te agradecer, o nosso tempo de entrevista ele já está batendo, mas queria saber se você quer deixar alguma recomendação, alguma dica, mais alguma dica aí para a rapaziada, porque a gente tem um público majoritariamente de pré-vestibulandos, aquela dica-chave, dica especial que só a nutricionista Campa vai dar. Muito bom. Como a gente conversou aqui, a rotina ela é muito importante. Então, não adianta você pegar essas dicas aqui no dia pré-prova e tentar aplicar, tá? Tudo que eu falei aqui é para ser feito ao longo do tempo, para que aconteçam mudanças de hábitos e isso vai, assim, aos poucos, gerando um benefício para o teu organismo, tá? Mas se você pegar, você não tem nenhum tipo desses hábitos que a gente conversou aqui, não consome nenhum tipo de fruta, não toma água, sei lá, não tem nem costume de consumir algum tipo de fibras, não adianta você chegar lá no dia antes da prova e começar a comer esse tipo de alimentos, porque não vai adiantar, né? Eu acredito que a alimentação, por ser algo que a gente faz todos os dias, a gente tem uma oportunidade de escolha todos os dias para fazer diferente, sabe? Como eu disse, não é algo cheio de regras, né? Não tem alguém ditando o que você tem que fazer, é uma escolha sua, né? Se você quer ter um bom desempenho, você escolhe alimentos mais leves, saudáveis, que vão te gerar energia e melhorar seu desempenho. Mas também é uma questão de escolha, né? Você que é o dono do seu corpo, o dono da sua saúde, digamos assim. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Uma forma de incentivar mesmo. A alimentação, ela não é para coisas específicas. Ela pode, sim, ser adaptada. Mas se a gente tem
um hábito de ter consumir alimentos mais saudáveis, isso vai promover não só nos estudos, mas na nossa vida como um todo, né? No nosso crescimento, nosso desenvolvimento do corpo mesmo, e várias coisas, né? Vários benefícios. É a pele, o cabelo e a questão do shape, né? E é isso que eu tenho para dizer. Consuma alimentos. Não, é muito complicado, né? Eu vou até colocar a mão na cabeça. Porque, assim, eu não gosto de associar alimentação saudável apenas com frutas e verduras. São saudáveis, sim, são saudáveis. E eu acredito muito que a gente precisa consumir, sim. Mas a alimentação, ela é um globo, vamos dizer assim. Ela tem vários aspectos, várias intercorrências, vários fatores que podem intervir nisso. Seja o nosso comportamento, nossa motivação, se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está com a nossa família, se a gente está sozinho, tudo isso interfere na nossa alimentação. Então, se a gente tem que prestar atenção nesses pontinhos, sabe, nesses detalhes da nossa vida, e fazer com que a alimentação seja uma parte prazerosa, né? Não seja algo, como eu falei, cheio de regras e tudo mais. É isso. Perfeito, perfeito. Jéssica, eu queria, acima de qualquer coisa, agradecer a disponibilidade do seu tempo. Muito obrigado, foi muito gostoso ter essa conversa. Eu, particularmente, aprendi demais, 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 demais. Tanto é que eu só ouvi, só deixei a senhorita falar. Meu muito obrigado. Eu acho que a galera também curtiu bastante. E caso você tenha curtido realmente, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo. Mais uma dúvida. Vai que a Jéssica se disponibiliza para responder as suas dúvidas aqui nos comentários, né? Peço também que vocês sigam o Instagram da nossa queridona. Como que é teu Instagram? Manda aí de novo. @nutri_gcampa, com K. Perfeito. Galera, manda ver. Pode falar, Jéssica. Não, eu também gostaria muito de agradecer pela oportunidade, Pedro. A gente tem essa parceria de amizade mesmo há muitos anos. E eu queria te agradecer pela essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho e também de ajudar as pessoas com a alimentação, que é algo tão maravilhoso. Perfeito, é isso que é legal. A gente vê a galera apaixonada pela profissão, a galera que manda bem e a galera disponível a ajudar mesmo. Então, meu muito obrigado de novo, Jéssica. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Pretendo trazer mais vezes, não digo sempre, toda semana, né? Porque dá um trabalho do caramba. E caso você, querido profissional, queira participar de um bate-papo, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia, certo? Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!